Então, todo investidor começa a investir e vai cometer alguns erros se você não tiver cuidado. Eu mesmo errei algumas vezes e quero passar para você o conhecimento que adquiri para você não ter esses erros no início da sua carreira. Então, vem nesse vídeo os 7 erros mais comuns de todo investidor iniciante. Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago do canal Cat Shark, onde aqui iremos ensinar todos vocês a ser grandes investidores, por isso o termo Cat Shark. Então seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente sabe que investir não é tão fácil, e muitos investidores iniciam sua carreira sem querer estudar, e vai se enfiando nesse mundo de investimentos, cometendo vários erros. E aqui temos a ideia de trazer a vocês o motivo para fazer bons investimentos e, com isso, não cometer alguns erros. Então, aqui nesse vídeo, como eu disse anteriormente, irei passar 7 dicas para vocês não cometer esses erros. Então, já vai deixando o seu like, porque essas informações são muito úteis para vocês. O primeiro erro mais comum, e eu mesmo cometi quando eu comecei a fazer um primeiro investimento, era não ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é muito importante, porque com ela, mesmo o nome diz, emergência, para evitar qualquer acontecimento que não esteja planejado, como um pneu furado, um gás que acabou, ou mesmo uma pessoa doente, você vai ter um dinheiro reservado para essa situação, não tendo que tirar dos seus investimentos. Imagina a situação, você está investindo feliz, seus investimentos dando lucro, pior prejuízo, mas você está focado a longo prazo, sabe que será recuperado no futuro. E acontece uma emergência, você vai ter que tirar dinheiro de onde? Ou seja, se você não tiver uma reserva de emergência bem estipulada, bem estruturada, você vai ter que tirar do seu dinheiro dos seus investimentos. Então, acima de tudo, quando for fazer seu primeiro investimento, tenha em mente, o primeiro lugar que você tem que fazer é uma reserva de emergência. E uma dica muito boa, uma dica bônus muito boa para uma reserva de emergência bem estruturada é ter no mínimo 6 meses guardados desse dinheiro, e 6 meses é referente ao seu mês de gasto, não quanto você ganha. Muitas pessoas pecam em fazer uma reserva de emergência estipulando o valor que vocês recebem. Não é assim. É o seu mês que você recebe, o mês que você gasta. Então, seja 6 meses no mínimo dos seus gastos. A segunda, erros mais comuns de todos os investidores, é achar que investimento na bolsa de valores é uma aposta. Você vai jogar o dinheiro ali e aquela ação vai subir. Então, isso é um ato muito errado. Você está especulando, acreditando em forças cósmicas que verão seus rendimentos subir, seus investimentos alavancarem. Isso é um erro. Investimento é uma coisa séria e você tem que entender onde vai estar investindo. Muitas das vezes, o seu primeiro rendimento, o seu primeiro lucro será daqui a alguns anos. E não conte que vai ser uma aposta. Apostas são muito erros. Você está à mercê da sorte. E em investimentos você não pode estar assim. O terceiro erro mais comum é o investidor achar que não tem um perfil. Então ele não sabe que perfil investir e vai investindo. Então, se você não se conhecer, você não sabe se você tem o emocional necessário para aguentar as oscilações. O mercado, mesmo sendo muito conhecido por muitos que é uma renda variável, muitos não entendem que a renda variável ela varia para baixo. Então, se você não conhecer seu perfil, se é uma pessoa mais conservadora, que gosta de ver seus lucros crescentes mês a mês, então você é um perfil de uma pessoa mais conservadora. Então, você não vai aguentar as oscilações do mercado. Já uma pessoa que tem um perfil mais agressivo não vai suportar vendo seus rendimentos, os seus investimentos subir devagarinho. Então, vai achar que não está fazendo corretamente, vai tentar se arriscar em onde talvez não estudou. Então, tenha ciência do que é o seu perfil. Se você gosta de ver seus rendimentos subir lentamente, não ter risco de perder dinheiro, então você é uma pessoa conservadora. Se você é agressivo, sabe onde você está colocando seu dinheiro e entende que mesmo que ele esteja a variação para baixo, você sabe que ao longo prazo você vai ganhar, então você é uma pessoa mais agressiva. Então, conheça o seu perfil de investimento para lá na frente não se arrepender dos seus investimentos. Erro muito comum é o número 4, é não estudar o que está investindo. A pessoa segue apenas no noticiário. Quando o noticiário fala que uma ação está muito boa, essa pessoa vem investir. Aí começa um grande erro, você não estudou, você não sabe o que está acontecendo. Pode ter sido apenas uma coisa momentânea, apenas uma coisa naquele momento, ou quando está todo mundo falando, significa que a onda já passou. Então, você não sabe, você está seguindo. Se você estiver seguindo um conselho que não seja um estudo, você pode estar cometendo um grande erro e investir algo que você não sabe. Imagina você investir numa ação que, nesse primeiro momento, você estava vendendo alguns ativos, então por isso está distribuindo grandes dividendos. Como você não estudou, você acha que aquilo é recorrente, então você investe. Naquele primeiro momento a ação está alta, porque muitos investidores
estão seguindo a ideia de obter os dividendos, também talvez não estejam estudados. Então, naquele momento, a ação pode estar alta e você não investiu, você está seguindo essa linha de raciocínio. De repente, quando os ativos foram todos vendidos, a ação despenca de uma vez a da só, porque já distribuiu os dividendos recorrentes daquela venda e agora, com um capital menor, ela vai seguir outros planejamentos estratégicos e você está preso a uma ação que você não estudou, agora cometido a um erro terrível. Você vai ter que vendê-la a um prejuízo ou, pior ainda, será que você vai aguentar segurar essa ação por muito tempo, talvez esperando uma recuperação milagrosa? Quinto erro mais comum dos investidores é achar que investindo hoje você vai ter lucro amanhã. Isso é um erro terrível, é a antecipação. Muitos investimentos você tem que pensar ao longo prazo, e ao longo prazo eu digo acima de 2 anos no mínimo. Se você investir hoje, não espere ter lucros amanhã, sempre. Invista pensando no longo prazo. Se um momento está em queda, pode ser algo estratégico para você. Lembre-se, a Bolsa Brasileira é famosa por ciclos. A gente está passando por um momento de ciclo de baixa. Então, todo mundo que investiu no início do ano, muitas ações estão muito em queda. Mesmo assim, as pessoas estão cientes que é um ciclo. Então, estão investindo sabendo que o dinheiro está rendendo muito abaixo do que é esperado, mas sabe que ao longo prazo a Bolsa vai recuperar. Você também tem ciência disso. Você pode ter investido numa ação hoje. Como você estudou, ela está fazendo uma captação e fazer uma nova planta, uma nova estrutura. Pode ser que isso demore 2, 3 anos, porque uma empresa sempre tem um plano de longo prazo. Então, se você investir hoje pensando no curto prazo, você não vai pegar esse momento que quando a ação estiver distribuindo os lucros, dividendos, porque você não teve a emoção, você não teve a paciência de esperar. Então você pode ter entrado na ação hoje, sair da manhã, porque a ação não cresceu na sua expectativa e daqui a 2 anos você vai estar lamentando que a ação cresceu exponencialmente, porque aquilo que ela investiu nesse primeiro momento vai dar frutos no futuro. A sexta dica é essa sim, muitos investidores, alguns ainda dizem ser investidores experientes, continuam seguindo dicas quentes, ou pior ainda, seguindo essas carteiras de youtubers famosos na internet. Isso é um perigo muito famoso e agora que virou moda que muitos investidores famosos na internet terem suas bolsas ou dizem ter suas carteiras em aberto e estão seguindo muitos investidores sardinhas que não sabem o que está acontecendo, seguem aquelas planilhas, aqueles perfis e até mesmo essas dicas de algum amigo seu que você diz que estudou a bolsa, diz que uma ação é muito boa e você segue. Tanto ele e você não estudar aquelas ações, ou pior, você segue o racional de um youtuber famoso. Ele estudou, ele sabe o que ele está fazendo, mas o pior, você não segue o momento exato que ele investiu. Muitos investidores famosos investem no início do mês e faz o vídeo no final, mostrando como foi o mês de investimento. E nesse momento você já perdeu todo aquele mês daquela crescida, daquela distribuição de dividendos, aquele racional que aquele youtuber famoso fez. Então você já vai investir numa ação atrasada em raciocínio. E pior, se ele por algum motivo mais na frente entendeu que aquela empresa que ele investiu perdeu os fundamentos, ele vai sair. E quando ele for fazer o vídeo, alguns, e eu já vi isso acontecer, não dizem que vendeu a ação. Ou quando dizem, foi como eu falei, eles fazem todo o seu racional durante o mês e no final do mês eles mostram o que fez. Nesse momento você entrou numa ação sem saber, só porque você acompanhou e ele já saiu. Se ele disse para você, você vai sair sem entender por quê. Pode ser que na linha dele, os fundamentos dele não tenham fazendo sentido, mas talvez para você esteja. E pior, então se você sai de uma ação que você não acredita que ele não acredita que esteja fazendo mais sentido, mas que você ainda esteja fazendo. Você saiu, talvez com lucro ou prejuízo. Rezamos que seja apenas com lucro, porque se sair com prejuízo, ele saiu com lucro, e você não, porque você saiu no final e ele saiu no início do mês. Então, quando for seguir dicas, siga dicas de pessoas experientes que você pelo menos pagou para as pessoas fazerem um estudo daquela ação. Nunca siga dicas quentes de amigos que não entendem da bolsa, ou de investidores no YouTube que fazem carteiras abertas, ou pior ainda, de jornal. E quando o jornal diz que uma ação está crescendo, significa que ela já arrebentou na praia e já está desandando. O último erro, que é o sétimo, talvez o mais conhecido, talvez o menos acreditado pelos investidores, que é não diversificar sua carteira. Isso sim merece apenas um tema no vídeo futuro. Se você quer um tema sobre como diversificar sua carteira, deixa aqui nos comentários que quer um vídeo como esse. Mas diversificar sua carteira é bem básico, vamos seguir um antigo
Diversificar a carteira é como seguir um antigo provérbio chinês. Nunca coloque os seus ovos todos numa cesta. Por quê? Se aquela cesta cair, você vai quebrar todos os ovos. Muitas pessoas dizem que está diversificado. Compra Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil. Isso não é diversificar. Você tem que diversificar tanto em ativos, segmentos e até mesmo em países. Você tem que entender que quando um setor vai mal, outro setor pode se favorecer. No Brasil, um país muito rico em commodities, mas algumas commodities, como farinha de trigo, ela é movimentada pelo mercado externo. Assim que está acontecendo a guerra na Ucrânia contra a Rússia, a farinha vai ficar cara. Então, as empresas de commodities de farinha vão ficar mais caras, vão ter prejuízo, porque o material base deles é importado. Assim como o petróleo está crescendo, porque está precisando de demanda, então faz mais vendas. Entende? Com dois segmentos diferentes do mesmo ramo, que é de commodities, um vai estar favorável e um vai estar em queda. E entenda que diversificar a carteira significa muito mais que apenas ter vários ativos do mesmo segmento, mas sim vários ativos de vários segmentos e não vamos pensar somente em ação. Também é interessante ter um fundo imobiliário, mesmo ter tesouro de renda fixa, ter renda no exterior. Você tem que diversificar em tudo, porque se um pequeno lado sofrer uma grande queda, sua carteira vai estar balanceada o suficiente que você nem vai perceber e vai ter estômago para aguentar aquela onda bem baixa. Ficamos aqui com nossos 7 erros de investidores iniciantes. Me diga nos comentários se você já cometeu algum. E quem mais vídeos como esse, comente aqui embaixo que a gente podemos fazer uma parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho muito interessante que a gente tenha a nossa experiência divulgada para não só os que cometeram acerto, mas sim os erros. Muitos podem crescer com os erros dos outros. Então, até o próximo vídeo e espero que tenham gostado.